As maiores lições, aprendizados, e que realmente fala para as pessoas que se você não está fracassando é porque você não está se movimentando. Né? E se você fracassa é para enxergar aquilo como um aprendizado para você seguir adiante, né? Eu tô gostando bastante de ver NFT como CRM. E aí, no caso do Starbucks, eu gosto bastante. Porque eles começaram... Pra quem não sabe, o Starbucks tem um... Não sei se não sei se o maior, mas com certeza um dos maiores programas de fidelidade do mundo, né? Sobre comunidades, tem a empresa que eu sou cofundador, que é a Kobe, que você comentou. Então, para não alongar muito, a gente basicamente desenvolve comunidades para as empresas. A gente tem alguns clientes como o Mercado Bitcoin, a gente tem a Fúria, né, de esportes, do André Akari. A gente já trabalhou num projeto da Ambev também. Enfim, alguns clientes bem legais e, resumindo, a gente desenvolve comunidades. E estamos começando mais um Let's Crypto, esse projeto incrível que vai entrevistar aqui nessa primeira temporada 12 empreendedores, construtores, pessoas que estão fazendo algo diferente e inovador para o setor cripto brasileiro. Então, se você quer entender melhor esses temas, quer saber mais a fundo para onde isso está caminhando, você está assim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial. Ele manja muito de NFT, de comunidades para a Web3, já está aí construindo nesse meio há um certo tempo. Então, seja bem-vindo, Rodrigo Cassioli. Obrigado, Felipe, pelo convite. Fico feliz. Só reiterando aqui que você comentou, né? A gente se ajudar e reforçar os projetos que são bons, principalmente quem está construindo nesse momento de baixa do mercado, né? Super importante. Então, deixem um like e compartilhem o vídeo, porque é o mais importante a gente estar aqui batendo esse papo de relevância, né? Maravilhoso, maravilhoso, meu querido. Obrigado por você ter vindo aí. Eu acompanho o seu trabalho, acho que há um ano, mais ou menos, desde o ano passado, quando eu te conheci ali. Gostei muito, principalmente do teu olhar crítico e analítico, assim. Eu vou comentar um pouco mais isso aqui no episódio, mas eu acho que você tem um baita potencial de enxergar as coisas e de extrair insights positivos, negativos, coisas que podem melhorar. Então, eu queria realmente te trazer aqui, bater esse papo para a gente conversar sobre esse assunto. Mas para quem ainda não te conhece, para quem ainda não ouviu falar de jogador de NFT, conta um pouco pra gente quem é Rodrigo Cassioli, o que você faz, de onde você vê, o que você está fazendo atualmente, enfim, conta aí, por favor. Beleza, a gente vai chegar no jogador de NFT para o pessoal entender o contexto aí. Mas, bom, eu segui minha vida como qualquer pessoa, me formei em administração em 2017 e aí eu estagiei em duas empresas diferentes, primeiro em planejamento financeiro, depois em marketing, e nas duas eu não continuei, fui mandado embora das duas empresas. Vai ficar pior. E aí eu tive uma oportunidade como trainee na sequência, né, em 2019. Fiquei um ano como trainee. Quando estava começando a pandemia em 2020, eram 5 trainees, né? Os 4 continuaram e só eu fui mandado embora. Maneira boa de começar o podcast, né? Nossa, maravilhosa. É um baita currículo. Exato. Não, mas eu gosto de falar disso porque foi essa sequência, né, de fracassos que mais me gerou aprendizado. E ali em 2020 foi a virada de chave, que eu comecei a me questionar muita coisa, né? Quando começa a fracassar, a gente sempre bota a culpa em terceiros. Então, na época, ou era chefe, ou não era empresa que não dava oportunidade, enfim. E eu comecei a olhar um pouquinho mais para mim mesmo, na pandemia, sem sair de casa. E falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa para não estar fracassando ou eu realmente mereço o que está acontecendo? E realmente estava merecendo, porque até 2020, o último livro que eu tinha lido, por exemplo, foi em 2015, sobre qualquer assunto. Né? E eu falei, cara, acho que eu preciso realmente mudar. Foi ali a virada de chave. Eu estava gostando bastante de investimentos na época, até sei que você tem esse contexto também, a gente pode falar sobre isso. Mas eu estava acompanhando bastante Primo Rico, jovens de negócio, esse pessoal do mercado tradicional. E aí eu comecei a estudar muito. Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, toda essa galera. Me formei como especialista de investimentos pela Ambima, tirei o certificado CEA. É mesmo? Isso aí Parabéns, foi em Rodrigão. 2021. Muito legal, cara. Não sabia disso. Já até acabou a validade do certificado. Tem que renovar. Tem que renovar, mas também acabei não usando. Foi mais para teste, assim, só estava realmente aprendendo o que eu estava lendo e etc. E aí, em 2020, né, em casa, com pandemia, eu falei, cara, acho que é o momento de eu empreender, né? Algo que eu sempre ficou guardado por muito tempo dentro de mim, que eu não tinha nada a perder. E aí eu comecei um canal sobre bolsa de valores na época. Ainda tá aí nos primórdios da internet, esses vídeos estão por aí.
depois de um ano trabalhando nesse canal, surgiu a Web3 na minha vida, né? Foi através do Axie Infinity, o jogo que está até hoje aí funcionando, etc. E aí eu comecei o canal sem muita pretensão, que era o antigo jogador de NFT. Foi bem no auge, né, do bull market de 2021. Então isso ajudou demais, né, esse canal. E eu peguei mais de 100 mil inscritos, 100% no orgânico, em questão de 3 ou 4 meses. Foi legal, mas também foi aquela questão, né? Muito exagero, o pessoal só queria saber de dinheiro. Eu acabei entrando um pouco nessa linha. Fugi um pouquinho daquele meu propósito inicial, de ajudar as pessoas e melhorar a situação financeira das pessoas. Mas, enfim, foi bom também para ter um crescimento nas redes sociais que eu sempre quis, né? Foi o início dessa ideia. Depois que abaixou a poeira, eu comecei a olhar para NFTs, que nem você comentou. O que as empresas grandes estão fazendo? Como que é o futuro disso? Quais são as usabilidades reais? Comunidades? Comecei a amadurecer bastante nesses pontos, né? Então, bem resumido, foi essa história. Eu gosto de falar dos fracassos, principalmente porque são eles que me trouxeram as maiores lições, aprendizados, e que realmente falo para as pessoas que se você não está fracassando é porque você não está se movimentando. Né? E se você fracassa é para enxergar aquilo como um aprendizado para você seguir adiante, né? Então, eu prefiro falar muito mais de fracasso do que sucesso, na verdade. Muito bom, cara. Já mandou aqui um baita disclaimer. já pegou na direita, assim, pô! Acertou em cheio. Muito legal, cara. Eu não sabia desse... por isso que eu gosto de trazer as pessoas aqui para conversar, porque aí o que a gente vê nas redes sociais às vezes não é exatamente a trajetória, o que está acontecendo e tal. E aqui um pouco a proposta é bater esse papo e também mostrar que existe um histórico, existe toda uma Sim. vida, uma história por trás das coisas, né? Adorei saber disso e já vou então emendar aqui na segunda questão, que tem a ver aí com essa apresentação que você fez, que é o seguinte: para todo mundo, acho que você já pincelou isso na sua resposta, né? Mas para todo mundo eu pergunto, qual foi e quando foi, se você lembrar, obviamente, né? O teu momento eureka, assim, o momento que você estava lá, vivendo sua vida, e aí de repente apareceu uma tag, uma coisa, um assunto Web3, blockchain, cripto na tua vida, e isso explodiu sua mente, mudou a forma como você enxerga as coisas, e você passou a dedicar seu tempo, sua atividade, seu trabalho para isso. Quando isso aconteceu e o que exatamente aconteceu? Tá, vamos lá. Eu acho que o primeiro contato com a maioria das pessoas foi Bitcoin. Acho que é o caminho natural, né? A criptomoeda mais popular que todo mundo ouve falar. Só que inicialmente foi aquele contato puramente como investimentos, né? Então, Bitcoin, porque vai subir, toda aquela tese que a gente ouve. Só que nessa mesma época, que provavelmente foi 2020, eu cheguei bem atrasado no mercado. Bitcoin, provavelmente, a primeira vez que eu vi foi 2019, 2020. Nessa época eu estava na transição de ser demitido do último emprego e etc. E aí nessa época eu estava estudando bastante economia e eu comecei a ouvir sobre Bitcoin no viés de investimento. Só que eu fui um pouquinho além e aí comecei a entender Bitcoin no sentido de libertação, vamos dizer assim, né? De você ter mais autonomia, de você ter mais liberdade, de você poder sair um pouco do controle monetário que o Estado coloca sobre a gente e ir para um lado um pouquinho mais, né, de profundo, vamos dizer assim, de realmente entender por que eu tenho aquilo e não simplesmente esperando uma valorização. Apesar de, cara, sem hipocrisia, é óbvio que a gente espera ter o Bitcoin esperando que vá ter valorização no longo prazo. Sabe, né? aquele meme, né, do cara que tá cheio de colar de ouro e ele fala que tá no Bitcoin pela tecnologia, né? Você, o indiano? Exato. Meu perfil pessoal usa essa foto de brincadeira. Mas é tipo isso. Então, eu entendi o Bitcoin ali nesse momento, mas aí realmente NFTs foi nessa fase quando eu ouvi falar sobre o Axie, que era o jogo. E aí eu fui atrás, fui ler uns artigos que eu lembro, fui assistir alguns vídeos, poucos que tinham na época. E paralelo a isso eu já estava vendo sobre Ethereum. Eu falei, cara, não, tem alguma coisa aqui. O grande conceito que eu lembro que fez eu entender realmente o potencial disso tudo foi o gasto duplo. Né? Porque antes, o que acontece? Você tem qualquer tipo de arquivo digital, ele poderia ser multiplicado infinitamente. Né? Você manda uma imagem para o seu amigo por e-mail, essa imagem pode ir para outras 10 milhões de pessoas, pode ser criada infinitamente. Então, as leis econômicas que a gente tem no mundo real, no mundo físico, não poderiam ser aplicadas no mundo digital, de escassez, por exemplo, de um ativo. Quando eu entendi que a blockchain permitia isso,
você ter qualquer tipo de ativo no digital com uma quantidade que você consegue ter leis econômicas e, consequentemente, pode ter valor naquilo, valor real, eu falei, cara, isso aí vai mudar completamente tudo. A gente está falando de arte, a gente está falando de jogos, da propriedade dos ativos, a gente está falando de desburocratização, de contratos, finanças centralizadas. E aí, a partir do momento que eu entendi gasto duplo, eu fui aos poucos lendo um pouquinho mais sobre finanças centralizadas, sobre metaverso, NFTs, e eu vi que a partir disso tudo se encaixava para cada um desses desmembramentos, né, que a gente chama. Que a Web3 é, na verdade, essa nova camada da internet, onde a gente tem essas novas funcionalidades surgindo, mas tudo a partir da mesma origem, que é a blockchain. E o que fez eu entender a blockchain foi gasto duplo, que é o grande problema para mim que resolve e que agora a gente consegue ter leis econômicas no mundo digital também. Foi esse o momento... Cara, isso é... Blow up your mind. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Perfeito, maravilhoso. Chamou bastante atenção. Não, maravilhoso. É exatamente isso. Acho que é um dos fatores que mais pega realmente as pessoas, né? Criar registros digitais que são únicos, não replicáveis, não vinculáveis a terceiros de maneira frágil, é uma mudança cultural, antropológica, como diria o Casta, gigantesca, né? Sim, exato. Não, muito bom, cara, muito bom. Entendi esse momento, Eureka. Então, a tua chegada foi por esse assunto e o teu ápice, digamos assim, daquele momento, estamos falando aí de 3 anos atrás, 2 anos atrás, foi NFT, Games NFT, né? Games NFT. E eu já reparei, Rodrigão, te acompanhando aí um pouco nas redes, que você conheceu uma série de projetos de NFT, se envolveu com uma série de projetos de NFT, estudou uma série de projetos de NFT de várias finalidades. Você citou agora jogos, mas eu já vi você envolvido ali, observando projetos de NFT vinculado a marcas, colecionáveis e tudo mais. E agora, este momento atual, hoje, aqui agora 2023, entrando no segundo semestre do ano, a gente está ainda sofrendo o que a gente poderia chamar de bear market, um inverno cripto, talvez caminhando por uma primavera, né? E esse aspecto em NFT é mais pesado ainda. Traduzindo, em outras palavras, parece que todo aquele brilho que estava, aquele apogeu de 2021 em cima do mercado cripto no geral e muito no mercado de NFT, desapareceu. O inverno de NFT, me parece, me corrija se eu estiver enganado, muito mais pesado do que outros setores, do que DeFi, por exemplo, etc. Qual que é a tua opinião sobre isso? Você realmente concorda com isso? A gente está vivendo um inverno mais pesado em NFT ou não é bem assim? Ainda tem projetos sendo lançados? A gente vai continuar vendo esse monte de colecionáveis sendo lançados? Ainda tem espaço para isso? Como que você enxerga essa questão? Boa. Tem algumas separações que são muito importantes. Cara, com certeza, assim, a liquidez foi grande parte embora de NFTs. Como você bem colocou, NFT acaba sofrendo mais, né? Porque vamos pensar como camadas de risco, né? Então, quando a gente tem aumento de juros e o pessoal começa a deixar o dinheiro em poupança, tesouro de títulos nos Estados Unidos, no Brasil, né? Vai sair do risco, o que sofre primeiro é bolsa de valores. Tanto que ano passado, o Nasdaq, bolsas lá de fora, aqui no Brasil, caíram bastante. Só que aí você ainda tem bastante liquidez, são ativos de risco, mas vai numa primeira camada de risco, vamos dizer assim. Aí você vai para cripto, a gente está falando de uma camada ainda maior de risco e volatilidade. Então, se bolsa tende a sofrer, cripto tende a sofrer num grau um pouquinho maior. E numa outra camada de risco, a gente vai para ativos ainda menos líquidos, né? Que são os NFTs. Então, se bolsa sofre, cripto sofre um pouquinho mais, NFT vai sofrer ainda mais do que esses anteriores, por conta desses fatores, né? Então, se a gente pega essas principais coleções, que a gente chama de PFP, PFP, para quem não sabe, é Profile Picture. Então, o Bored Ape lá que o Neymar comprou, Justin Bieber, todos esses artistas, enfim. Tem outras coleções como Azuki, Doodles, Moonbirds. Cara, dá para dizer que... Não vou dizer 100%, que aí a gente está desconsiderando algum caso ou outro, mas 99% dessas coleções, dos NFTs, despencaram. Se você pega de um ano para cá, os Mutant, né? O Mutant Ape, por exemplo, foi de 20 e tantos Ethereum para 9 Ethereum agora. Moonbirds foi de 30 Ethereum para 1.5 Ethereum. Uns derretimentos absurdos, assim, praticamente como um todo. Mas é que tá, isso aqui a gente está falando dos PFPs, que são essas coleções de comunidade.
Certo. né? Que a gente tem muita dúvida. O que o Moonbird está construindo? O que o Bored Ape está construindo exatamente? O que o Azuki está construindo? Então, assim, é muito aberto para especulação, para hype, que pode ser de curto prazo, mas você não sabe exatamente ainda qual que eles estão entregando, qual que é o produto para a comunidade, por que faz valer 30, 40 mil dólares um PFP desses, né? Se Então, vai entregar alguma coisa, se no vai curto entregar, prazo, então, no médio prazo. tá tudo lá na frente, tem toda essa conversa, né? E aí, óbvio que isso aí vai sofrer demais. Mas se você pega a arte, por exemplo, que é um caso muito claro para NFT, esses dias mesmo, acho que 2 semanas atrás, não vou lembrar exatamente o nome da arte da coleção, mas teve uma peça em NFT digital que foi vendida por 60 milhões de dólares, por exemplo. Então, você tem demanda porque arte, né? Se você tem um artista famoso do mundo Web 2, do mundo tradicional, que leva para a Web 3, isso vai continuar tendo valor porque a gente está falando de colecionadores. Isso existe no mundo real e vai existir no mundo digital mercado também. que já está estabelecido, né? Exato. E assim, você compra arte pela arte, você compra arte pela escassez e imaginando que você tem uma peça única de um artista único. Simples assim. As PFPs, aí você entra naquilo que a gente estava falando, né? Que vai entregar o quê? Quando? O que eles estão fazendo? Fica um monte de dúvida no ar. Então tem essas separações. E aí você tem NFT, por exemplo, também, como algumas empresas estão utilizando, como CRM, né? Como extensões de programa de fidelidade, como a Starbucks, uma empresa gigantesca, a gente pode falar mais daqui a pouco sobre isso. Tem empresa pequenininha fazendo pequenos testes de fidelidade também, uma cafeteria chamada Atlas Coffee, lá nos Estados Unidos. Então, de um lado, a gente tem uma empresa ultra zilionária, que é a Starbucks, e uma cafeteria de bairro, ambas fazendo algum tipo de experimento com NFTs. Depende, então, do que a gente está olhando exatamente, né? Essas PFPs, obviamente, perderam muita liquidez, porque baseado muito em hype e especulação. A arte, para mim, é um caso super interessante. Jogos também caiu muito a liquidez, porque, na verdade, em 2021 não eram jogos, né? Era um monte de clique que você fazia, não tinha sentido nenhum. Mas estão sendo construídos muitos jogos agora reais. Eu sou super bullish nessa tese. E tem os NFTs como utilidade, né? Acesso, CRM e etc. E isso eu vejo que tem muita coisa legal sendo testada e construída. Boa. Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso mais adiante. E aproveitar esse gancho disso tudo que você falou para perguntar... você é um cara que, eu já reparei, analisa projetos, assim. Gosta de entrar na comunidade ou ler o prospecto do projeto. Às vezes é um white paper, às vezes não é. Às vezes é só uma landing page, né, falando sobre aquilo. E nesses últimos 2 anos... muita coisa apareceu, muita coisa interessante que parece promissora, que parece que vai ter um caminho aí de continuidade, que tem o chamado roadmap aí um pouco mais claro, como você estava mesmo dizendo, e tem algumas coisas que já não são tão explícitas ou que talvez até erraram um pouco na mão em algum aspecto. Eu queria que você citasse nominalmente quais são os projetos, pode ser um ou mais de um, que realmente valem a pena, projetos que você olhou, testou, usou, ou às vezes até só fez uma análise e curtiu muito por tudo que esse projeto representa, e projetos que não, que você olhou assim e falou, putz, isso aqui realmente tinha tudo para ser, mas não vai ser porque não vale a pena. Então, um projeto legal e projetos que não são legais. Se você pudesse citar... Boa. Se não quiser falar o nome, tudo bem também, mas acho que é legal as características. Não, fala, não tem problema. Tá polêmicas aqui. Polêmicas. Começar pelos ruins, né? Pra gente finalizar com os tá bons. bom. Vou até falar 2, porque pega no meu lado pessoal que eu gosto bastante. Eu sou bem fã de Senhor dos Anéis, né? Star Wars, sou bem nerd, eu gosto bastante dessas coisas, assim. E aí a Warner lançou um metaverso, bem aspas aí, do Senhor dos Anéis lá no meio de 2022. Deve fazer um ano. É tipo uma Terra-média digital dos caras. Você nunca ouviu falar, por exemplo, né? Não nem sabia. imaginar. Exatamente. Não sabia que existia. Não, porque assim... como é que foi isso? Eu tô até relembrando como foi o caso ali na época. Eles criaram um novo perfil no Twitter, só para esse lançamento aí do Senhor dos Anéis. Lançaram o perfil no Twitter e aí o site NFT foi lançado 2 dias depois. Nossa, entendi. É um primeiro ponto, assim, né? Então, primeira bandeirinha já que sobe, que não comunicaram direito, não teve uma construção de comunidade. Pô, o Senhor dos Anéis tem fãs do mundo inteiro. Claro. Coisa mais fácil do mundo é você juntar essa galera. Brand. Uma força de marca incrível. Mas esse foi o primeiro ponto. Aí, o que era isso aí exatamente, né?
Era uma versão digital dos filmes, Tá. super estendida, 4K, enfim. E que, além disso, você tinha acesso a um... Pô, não sei nem como explicar isso. Não é metaverso, mas é um menu interativo. Tá. Me lembrou aqueles DVDs dos anos 2000 que a gente comprava. Que você navegava Exato. dentro do próprio DVD com controle. Isso, exato. Você navegava pelo controle, então você entrava na casa do Hobbit ali, clicava, e aí você tinha acesso a umas fotos da gravação, os conteúdos assim de backstage e etc. Mas assim, cara, pensa em algo anos 2000, literalmente anos 2000. Caraca. Não era nem sequer um avatar, alguma coisa em realidade aumentada. É literalmente aquele menu dos anos 2000. Tá. E eles chamaram de quê? Movieverse. Aí já vou explicar por que esses sinais. E assim, não teve comunidade, não teve construção. O que eles venderam através de NFT poderia muito bem ter sido vendido em qualquer outro formato. Não precisava ser NFT, que é o que a gente fala bastante. Tá. Para que ser NFT aquilo, né? Não fazia sentido. Então, o que a gente viu aí, né? Explorar buzzword. Na época, metaverso estava super bem falado. Então, vamos fazer alguma coisa relacionada com o metaverso. Movieverse. Aí eles deram o nome de Movieverse. Uhum. Vamos fazer em NFT, porque é modinha também. Né? Tem um monte de coisa saindo em NFT, então por que não fazer em NFT? Sendo que se você olha, o objetivo final não precisava ter sido NFT. Depois eles não fizeram nenhum tipo de integração com outros projetos, desconto, outros benefícios. Eles lançaram esses filmes digitais Tinha nada. e foi isso. Entendi. Outro ponto. Não foi na Ethereum, não foi na Polygon, não foi numa rede conhecida, respeitada. Exato. Na verdade, foi numa... Eu não vou nem lembrar o nome, cara. Completamente. Pensa numa rede bizarra, assim, que ninguém conhece do mercado de Web3 e que não tinha integração com outras redes, por exemplo. Não tinha integração com uma OpenSea. Tá. Então, não sei se... Não era uma blockchain privada, mas era algo que não era interoperável com o restante do mercado de Web3. Então, você não conseguia navegar com seus NFTs para uma OpenSea ou outras integrações. Quase que não rolava um mercado secundário, praticamente, pelo que você está dizendo, né? Exatamente isso. Se você comprasse ali o Movieverse, o NFT dos caras, o que você fazia com isso? Era só o filme para você interagir. Então, foi bizarro, assim, porque a gente está falando de uma marca muito forte, Warner. Eles poderiam saber um pouquinho melhor o que estavam fazendo. E aí, ainda no mundo medieval, um pouquinho mais pro fim do ano, teve um lançamento de Game of Thrones também. Tá. Mesma coisa, muito parecido assim. Ninguém sabe até hoje para que serve, para que vai ser utilizado. Os gráficos eram uns cardzinhos assim de uns guerreiros medievais, imitando ali uma arte meio feia. Eu cheguei a conhecer esse projeto. Você chegou a ver? Uhum. Cara, uma arte horrível. Exato. Desculpa falar aqui. Horrível. Eu já assisti Game of Thrones, é uma série interessante, fez muito sucesso. Então, mas a arte era péssima. Então, a arte horrível, utilidade para nada, ninguém sabe para que serve até hoje, simplesmente lançaram. E aí que você vê, né? O ponto em comum desses erros que a gente vê, basicamente é querer aproveitar um tema em alta para dar PR, né? Relações públicas, sair em mídia, falar que é uma empresa inovadora porque está mexendo com metaverso, né? É para isso, basicamente. E aí a gente vê algumas coisas bem bizarras, né? Entendi. Que não fazem o menor sentido. Aí vamos pro que é legal. Isso, projetos bons agora. Não, que é legal, tem coisa boa para falar também. Aí, só um parêntese, Rodrigão. Manda. Eu não queria te atrapalhar aí no raciocínio, mas eu vi você fazendo uma análise, né? Um reporte aberto do projeto das Havaianas. E foi o que eu mais gostei, assim. Eu falei, pô, o cara destrinchou aqui. Podiam ter pagado pra esse cara aqui fazer todo o roadmap do projeto e tal. Mandou muito bem. Quando você olha para um projeto, já tem um checklist assim que você usa para avaliar ou vai depender muito do contexto, da empresa, da situação? Como é que você lida com isso? Assim? Já dá hoje em dia para ter um método de análise para pegar essas coisas que você apontou? Essa é uma ótima pergunta, porque assim, é óbvio que existem algumas coisas que eu olho, mas eu vou muito na linha assim, de que eu tô aprendendo pra caramba. Então, eu não chego e digo, pô, vou fazer um checklist disso aqui. Até porque o mercado muda a todo momento, né? Então, até um mês atrás, a gente não tinha algo chamado ERC 6551. Que o seu NFT pode servir como uma wallet. E aí faz super sentido para jogos, em alguns outros cases. Até também um tempo atrás não tinha
o 4337, que é o Account Abstraction, que é você poder comprar com muito mais facilidade, você nem precisar criar uma wallet e etc. Então, assim, muitas coisas que eu vejo hoje, eu posso talvez não gostar, mas pode ter uma limitação tecnológica, tem que ter algum tipo de bom senso para entender também. Então, o que eu olho, na verdade, é mais simples, é mais se existe algum tipo de exploração desnecessária do espaço, que nem eu comentei, se tá muito nítido que estão entrando para fazer só um fuzuá, vamos dizer assim, só para sair em mídia. Se é um produto ou uma utilidade que em Web 2 já daria para ser feito muito bem. E aí, para que Web 3? Para que querer inventar moda com NFTs? Eu também uso o bom senso assim, de que o projeto não precisa lançar algo perfeito. Mas depois que lançou, eles estão tão ativos, estão próximos da comunidade. O que eu percebo também é os projetos que interagem com a gente no dia a dia no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Ou se é um projeto que é lançado, faz lá um mês de fuzuá dentro do nosso mercado e depois nunca mais se ouve falar. Então também é difícil ter uma análise prévia, né? Eu vejo um projeto, tenho uma rápida noção do que eu acho sobre aquilo, mas depois eu vou acompanhando próximo mês, segundo mês, terceiro mês. Tá. Esse caso que você comentou, do chinelo, basicamente, é um caso que... Eu comprei esse NFT, tá? Comprou? E vendi um mês depois. Assim. Então, flopou absurdamente, eu não lembro exatamente, mas eles não venderam quase nada. É óbvio que a gente também não precisa levar como medida de sucesso vender tudo ou não. Claro. Mas venderam quase nada e aí que tá a questão. Eu não ouço mais nada do que eles estão fazendo. Não vejo ninguém deles próximo da comunidade tentando criar alguma coisa diferente, querendo entender para ver onde eles erraram e poder continuar o projeto melhor. Não vejo assim um interesse, sabe? Então, isso, por exemplo, é algo que me levanta uma bandeira de, cara, quiseram aproveitar e não deu muito certo, agora deixa baixar a poeira e volta daqui 1 ano, 2 anos. É algo que eu penso. Mas eu vou muito, respondendo assim, mas eu vou muito com o pés no chão de que eu não considero especialista de nada, até porque é um mercado dinâmico, estou aprendendo bastante. Eu tenho uma opinião inicial e depois eu acompanho o projeto para ver como que se desenrola. Fechou. Então vamos voltar agora. Só dar um exemplo também. Um caso que, por exemplo, quando eu bati o olho eu não gostei foi do Donald Trump, que ele lançou os cards dele. Agora, 6 meses atrás aí. Na virada do ano. Foi no Natal, né? Foi no Natal, na virada do ano. Mas, cara, hoje, pra mim, de acordo com a proposta que era, fez sentido. Porque não fez falsas promessas. O que era pra ser colecionáveis, o Donald Trump, que o que tinha mais raridade, você podia jogar golfe com ele, jantar com ele. Assim, pra muita gente pode ser uma idiotice, mas muita gente vai ter um valor absurdo. Pra muita gente, quanto que vale jogar golfe com um ex-presidente dos Estados Unidos? Pode valer muita coisa. Claro. E além disso, ficou claro ali na comunicação que eram cards colecionáveis para quem gostava da imagem dele e queria colecionar. E é isso, entendeu? Sem aquela expectativa de, não, a gente vai ter um roadmap super construído, que a gente vai entregar. Cocriação. Vai ter um metaverso Donald Trump, aí Trumpverse, sei lá o quê. Não, foi simples, direto ao ponto. O cara comprou com cartão de crédito nos Estados Unidos, sem a necessidade de wallet, etc. E foi, entendeu? E vendeu tudo, depois multiplicou por tantas vezes o colecionável. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente olha uma coisa de cara e fala, puta, Trump fazendo NFT? Aí é de sacanagem, né? Mas... É um produto, né? É um produto. Como existe colecionáveis no mundo real. Carta de Pokémon, carta de qualquer coisa. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Boa. Muita coisa engana também. E também ninguém tá enganando ninguém. Se o projeto tiver ali dito que vai ser feito, que não vai, e cumprir, Exato. Tá tudo certo. Tudo certo. Boa. Vamos voltar agora então para os projetos bons. Eu queria que você citasse um ou mais cases que você gostou e que gosta e que acha que, isso aqui é o projeto que eu acho que deveria acontecer na maior parte dos casos, sabe? Eu tô gostando bastante de ver NFT como CRM. E aí, no caso do Starbucks, eu gosto bastante. Porque eles começaram... Para quem não sabe, o Starbucks tem não sei se não sei se o maior, mas com certeza um dos maiores programas de fidelidade do mundo, né? Tanto que o aplicativo deles, mais de metade da receita do Starbucks vem através do aplicativo. E o Starbucks é uma espécie de um banco, porque o cara vai lá, ele compra créditos pelo aplicativo, só que não necessariamente ele vai usar esses créditos hoje. Ele pode usar semana que vem, daqui a um mês, e essa grana já entrou no caixa do Starbucks. Um dinheiro que está parado ali enquanto o cara não resgatou o produto na loja. E aí eles fizeram uma expansão desse programa de fidelidade em Web3,
Que até agora, assim, eu não tenho o que falar de negativo, porque eles fizeram com uma lista muito fechada de pessoas nos Estados Unidos, pegaram feedback, viram o que precisava melhorar, aí abriram para um pouquinho mais pessoas. E estão seguindo esse processo. Feedback, vê o que precisa melhorar, abre mais. Feedback, vê o que precisa melhorar, abre um pouquinho mais. Bem aos poucos. O que eles fizeram também, eles não estão mencionando NFT em nenhuma parte da jornada, né? Então, os NFTs que eles dão para os clientes que participam, na verdade, chamam stamps. Figurinhas, estampas, ou o que quer que seja. Então, o usuário, o cliente, ele passa por algumas tarefas, desafios, jornadas para conhecer mais sobre Starbucks, gamificações. Ele coleta esses stamps, que muitos nem sabem que isso aí é um NFT. E aí ele também carrega lá as stars, os pontos, para poder trocar por benefício. E aí tem visita na plantação de café em Porto Rico, se eu não me engano, desde experiências ultra legais, assim, até coisas mais simples, como resgatar café e tudo mais. Aí tem desafio. Você tem que, tantas semanas seguidas, pegar um mocatino de chocolate, etc. Se você fizer isso, você vai desbloquear um stamp X e isso vai virando como colecionável. Então, o que eu gosto é justamente porque eles estão conseguindo criar uma jornada mais interativa com o cliente, nesse contato com o cliente. Não estão mencionando NFT. E a jornada também é super simples. Eu não usei na prática, mas eu conheço quem usou, o Felipe Ribe. Ele teve contato, ele falou que foi super prático, assim, interável com outras blockchains, sem nenhum tipo de fricção de comunicação nem nada. E outro caso, que nem eu comentei, da Atlas Coffee, uma cafeteria de bairro lá nos Estados Unidos. Eles deram 20 NFTs para as pessoas que entraram ali e falaram assim, ó, nos próximos 10 dias vocês vão ter um café gratuito por dia. Só chegar aqui, ler o seu NFT e a gente vai te dar o café gratuito. E aí eles perceberam depois dessa amostragem que, em média, as pessoas tiveram um ticket médio maior. Né? Então, as pessoas que foram ali, pegaram o café gratuito, pegaram um lanche, alguma coisa, então gastaram mais na cafeteria. E a segunda consequência foi o aumento de recorrência das pessoas que voltaram a visitar a cafeteria. Foi uma amostragem pequena, 20 pessoas, uma cafeteria de bairro, mas é legal porque dá para ver uma empresa ultra bilionária fazendo e tanto aplicando isso aí para uma cafeteria de bairro. Eu conheço o projeto da Starbucks. Logo que ele foi lançado, eu li as matérias, me inteirei do assunto, né? Procurei saber como ia funcionar. Até usei isso numa apresentação minha para um cliente de fora do Brasil. Esse e o case da Campari, né? Que é outro que para mim foi emblemático, assim, porque tem uma proposta de valor bem clara. Eu vou lançar um colecionável, mas esse colecionável te dá direito a uma comunidade da Campari. O valor arrecadado através da venda desses NFTs vai ser disponibilizado para um programa de crescimento e aperfeiçoamento de bartenders. Então, olha que legal, né? Que os caras conseguiram conectar. Não NFT só para gerar receita para a marca. Isso é consequência. Sim. Eles pensaram em quem é o nosso maior cliente. É o tomador de drink? Sim. Mas sem o bartender, a gente não chega nesse cara. Porque o bartender é o cara que inventa drinks, Sim. é o cara que dá o show, é o cara que recomenda. Fala assim, ó, tem um drink super especial aqui no nosso bar de Campari. Às vezes até o bartender que recomenda quais bebidas deve ter no bar. Pro dono do restaurante ou dono do bar. Ele que faz a lista, ó, precisa comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a Campari mirou esse sujeito, né? Como um público para estar perto, para ser community builder, assim, da marca, né? Lembrando que a Campari, cara, é uma empresa do século XIX, acho que 1840, 1860, Caramba. Que a Campari foi fundada, né? Então a gente está falando de um business mega centenário, assim, literalmente, que está enxergando o potencial numa nova tecnologia. Então, é muito bacana você trazer, por exemplo, esses dois cases, porque para mim são as mesmas coisas, assim. Claro, guardadas as devidas proporções e contextos, né? Uma rede de café já de franchising mundial. Tem várias Starbucks aqui em São Paulo. Para quem é do Brasil que estiver assistindo, aqui a gente vive um pouco esse cenário. Todo lugar, né? E essa Atlas, né? Atlas, de bairro. Não conheço esse case, mas muito legal esse experimento, né? Case bem legal. Fica até a dica para quem quiser fazer uma pesquisada aqui. Que não é legal ver, conhecer. É bom ver, empresa grande e pequenininha também, né? Que dá para encaixar em diversos contextos. Tem um terceiro, para fugir um pouco de CRM,
Só dar um disclaimer que o pessoal pode achar que pode ser recomendação. Não é recomendação de investimento, eu não tenho NFT dessa coleção. Mas dessas que comentei, né? Bored Ape, Azul, que a gente não sabe o que elas estão fazendo exatamente. Tem uma que teve um caso bem legal agora que vale mencionar, que é o Pudgy Penguins. Pudgy Penguins. E são os pinguinzinhos lá, super fofinhos, voltados para o público mais infantil. O que acontece? Essa coleção aí, ela tava literalmente largada no ano passado, 2022. E aí um cara comprou essa coleção, chama Luca Nets. Sim. E aí desde então ele vem trabalhando. Qual que foi o plano dele, né? É bem parecido também com o que o Gary Vee tá fazendo com a VeeFriends. Ele criou uma linha de produtos físicos mesmo, toys, brinquedinhos para criança com esses pinguins. E aí tem acessório, né? Tem chapéu, tem óculos, são vários pinguins diferentes e tudo mais. Aí além disso, né? A criança lê um QR Code na caixa do pinguim dela, acessa um mundinho ali, um iglu, com toda uma experiênciazinha. Ela consegue ver o pinguim dela em formato de pet, como se fosse Tamagotchi, né? Dos anos 90 e tal, o pessoal aqui. Minha filha pediu um desses esses dias, você então, acredita? Eu tive que achar. Existe ainda, cara. Existe, né? Eu tive que achar isso daí na internet pra comprar pra ela. Não sei de quem que ela ouviu essa informação. Alguém na escola, uma prima falou isso pra ela. E ela falou assim... um dia eu cheguei em casa, ela falou assim... Pai, eu quero um Tamagotchi. Eu falei, pô, mas como assim você sabe disso? Isso, né? Isso aí era da nossa infância, mas enfim, continua. Exatamente. Na minha época era aqueles com 2 dedinhos aqui que você brincava com o brinquedinho. Mas aí tem essa interação toda com a criança, ela pega acessório, ela desbloqueia 3 baús, se eu não me engano, lá, que vão dar um chapéu com nível de raridade, um óculos com nível de raridade, enfim, tudo isso é NFT. Mas a criança não sabe que é NFT. E agora também nem precisa saber. Claro. É aquela questão, uma construção de longo prazo, né? Pokémon, por exemplo, demorou anos para que hoje o pessoal da minha idade olhe para trás e veja Pokémon com muito carinho, ficou na infância. Então, é uma construção de marca, que demora bastante tempo. Mas, resumindo, os caras venderam 2 milhões de dólares desses brinquedinhos. Ele botou nas principais redes varejistas dos Estados Unidos. Caraca. E vendeu 2 milhões de dólares em 24 horas. Nossa. Com os brinquedinhos. Aí é uma coisa assim... Se você olha, é super legal, um ótimo resultado. Sim, mas é que não tem ninguém fazendo algo parecido que isso aí fica super sobressaído. Entendi. Entendeu? Assim, você tem Azul, você tem Bored Ape. Bored Ape é um caso à parte que realmente o que eles fazem vira dinheiro. Mas esses projetos, assim, estão fazendo poucas coisas reais mesmo. Executando uma coisa que saia do mundo fantasioso das PFPs e realmente fale de receita, de modelo de negócio, e enfim. E aí o que a gente pensa, né? Hoje não é possível isso. Mas quem sabe em algum momento no futuro, uma parte do lucro que o Pudgy Penguins gera com seus negócios possa ser revertido para os holders dos Pudgy Penguins. Hoje não pode porque seria a distribuição de dividendos, aí tem a SEC lá nos Estados Unidos, vai pegar e tal. Mas em algum momento isso pode ser bem factível. E é uma maneira direta de você voltar valor para os holders. Pô, vocês estavam com a gente lá no início... de certa forma, essas coleções PFP, elas funcionam como uma espécie de funding, né? Então, você tem uma ideia, você tem um projeto, mas você precisa de dinheiro da galera para executar o seu projeto. E essa galera que tem hoje o Pudgy Penguins e tinha lá atrás, são os que a gente chama de OG, que entraram no início, confiam no projeto, estão ajudando na construção do projeto. Então, imagina onde eles poderem ganhar parte do lucro que for gerado com esses brinquedos. E eles estão construindo várias coisas. O Instagram deles, por exemplo, tem mais de 500 mil seguidores. Porque eles criam pequenas historinhas com esses pinguins de positividade, mentalidade, produtividade. E os vídeos viralizam pra caramba. Que legal, eu não sabia disso. Então é um caso legal porque tá fugindo também um pouco da bolha Web3. Com certeza tem um monte de gente que conhece os pinguins, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil nem tanto, mas que nem sabe que é uma coleção de NFT, de PFP, que vale, cada pinguim vale 5 ETH, 5 Ether, né? A gente tá falando de 10 mil dólares praticamente. A maioria não sabe. Só tá aos poucos distribuindo esses pinguins de forma estratégica para ir construindo uma marca, entendeu? E aí o que isso pode voltar para os holders no futuro é o que fica um pouco na dúvida, mas é algo bem acima da média que a gente vê, no geral. Entendi. Está sendo feito, sabe? Não, incrível, né? Porque, olha só, a gente tem realmente uma coleção, objeto de arte, que se desmembrou ali em várias outras coisas, ações, conteúdo, produtos, né? Puta, que legal. Não tinha noção disso, já tinha ouvido falar desse projeto, mas nem sabia que tinha isso. Você ouviu falar do Avenged Sevenfold, que eles estão fazendo com NFTs, a banda de rock? Não conheço esse case. Eles estão com um case bem legal também, que primeiro eles fizeram parceria com a Ticketmaster. Tá.
Então lançaram um NFT, onde quem tem NFT vai ter o acesso ali antecipado para poder comprar os ingressos. A gente viu agora a Taylor Swift aqui no Brasil, né? Sim. Que o pessoal Todo esse burburinho, né? o pessoal Enfim. ficou na fila dias, aí sei lá o que aconteceu, os ingressos esgotaram em 10 segundos, bizarro, né? Só podia comprar pelo cartão Cambista. C6. É uma festa absurda, né? O que acontece. Então, primeiro eles começaram com essa parceria com o Ticketmaster, só que aos poucos eles estão indo um pouquinho mais além. Eu não vou lembrar o nome do cantor, Matt alguma coisa, né? Ele é o principal cara que ele é super entusiasta de Web3, ele tem um PFP no Twitter, ele gosta bastante, né? E estuda bastante. Mas eles estão começando a ir além. Estão fazendo uma integração com o Spotify. Isso está acontecendo nesse momento, então não tem ainda muito um resultado para a gente ver. Mas, por exemplo, através de uma integração com o Spotify, ele vai entender o quanto que os caras são fãs da banda, de acordo com a quantidade de músicas que ouvem no dia a dia, etc. Isso vai gerando pontuações, as pontuações vão subindo o cara de tier, de fã, e a banda consegue saber muito mais quem são as pessoas que são mais próximas, que são mais fanáticas por eles. E de acordo com esses tiers, vão dando mais acessos, mais benefícios, quem sabe mais descontos, quem sabe acesso a backstage e várias coisas nesse sentido, né? Então é bem legal que eles começaram aos pouquinhos também, só com um token gated, que a gente chama, né? Um acesso a uma área fechada. E agora estão indo muito além em CRM. Mas a gente foi de uma cafeteria para uma banda também, faz total sentido. Total. A tecnologia empoderando esses dois contextos totalmente diferentes, né? Sim. Então, já que a gente está nesse tema de utility NFT, eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Porque, sinceramente, Rodrigo, o tema que mais me chamou a atenção em termos de NFT como tema foi utility NFT, tokens utilitários, né? Quando eu entendi isso, quando eu vi que isso realmente poderia se tornar uma parada totalmente nova em termos de experiência, facilidade de uso, novos produtos, assim, novas interfaces, eu falei, cara, isso aqui é um negócio que vale muito. Eu até troquei essa ideia já com outras empresas, com o Alexandre Adoglio lá da Sônica, enfim, com empresas que estão desenvolvendo ferramentas para utility NFT, né? Só que isso ainda é mais uma promessa do que uma prática. A gente ainda está vendo muito poucas iniciativas reais de utility NFT implementadas. Não tem um monte de projeto, um monte de site onde você pode comprar ou ganhar um NFT e se conectar através dele e desbloquear alguma coisa, um cupom e tudo mais, sabe? Por que a gente não está vendo isso acontecendo ainda? É cedo, não é? Se a gente já tem a tecnologia e já tem alguns cases, o que falta para a gente chegar nesse ponto, né, onde não vai ter mais retorno e todo mundo vai ter implementado isso e está utilizando e tudo mais? Esse é um ponto que vai até entrar uma provocação que eu acho legal aqui fazer para o pessoal pensar. Eu estou refletindo bastante sobre isso recentemente. Porque assim, como a gente estuda isso e está vivenciando, né, que a gente está fazendo podcast, produzindo conteúdo e etc., às vezes fico com medo se a gente não pode estar um pouquinho num viés de confirmação, de querer com que agora tudo seja NFT. Eu vou explicar. Tá. NFT como utility de acesso para uma comunidade, por exemplo. Tem projetos que já usam aqui no Brasil, lá fora, etc. Mas a ideia é basicamente você ter um NFT. Esse NFT você vai usar como uma chave para acessar um Discord ou uma área exclusiva num site. Vamos pensar num Discord, né? Uma comunidade. Você tem vantagens nisso. É claro, o NFT é um ativo do cliente, do usuário, que ele pode vender depois quando ele cansar do curso, quando ele cansar do que ele consumiu. Ele pode vender para uma outra pessoa, às vezes ter lucro nesse processo, não dá para saber. Verdade. Tem um efeito também, que é uma palavra horrível, que é a composabilidade. Né? Então, aquele NFT, para você acessar a comunidade X, alguém pode, sei lá, criar algum produto, algum benefício e passar a aceitar aquele NFT daquela outra empresa, daquela outra comunidade. Sem permissão, como está tudo em blockchain, isso é muito fácil de fazer. Você cria um acesso ali, desbloqueia. Não precisa pedir nada para ninguém, só implementa e acabou. Exato. Esse é o lado maravilhoso, os benefícios. Tá. Mas aí que entra a provocação. Por exemplo, acesso à comunidade. Hoje no Web2 tem plataforma que você cria uma assinatura ou você vende, a pessoa paga e ela acessa a comunidade. Assim, o fim é o mesmo.
Porque a gente pensa, pô, legal, vou ter um NFT para servir como chave. Mas você não precisa necessariamente de um NFT para servir como chave num local fechado. Seja um A Discord. lógica de login já existe há 20 anos. Exatamente. Né? Você acessa qualquer site hoje, você pode fazer login e só você vai ter acesso a um menu com produtos exclusivos. Já dá para fazer isso hoje sem NFT. Então, acho que esse é o ponto, né? E essa é a dúvida que um pouco que eu tenho do porquê que a gente não viu tantos casos surgindo. Porque pro cara hoje ter o NFT, tem aquela jornada absurda, né? De a carteira, mintar, tal. Carteira, transferir dinheiro do banco para a corretora, comprar Ethereum ou a moeda daquela rede específica, assinar a transação, é aquela transação com aquele monte de código, fazer autocustódia, né? Pegar as 12 palavras, colar na geladeira, deixar debaixo do colchão, aonde? Aí tem um monte de fricção nesse processo que eu me questiono, será que esse monte de fricção faz valer a pena os benefícios que a gente tem hoje? É uma boa provocação, cara. Muito boa. Algo que eu tô pensando bastante. Porque se você já consegue cumprir o objetivo final, que é o cara ter acesso a uma área exclusiva de membros, ou o que quer que seja, pra que inventar moda hoje, né? Pra que inventar moda hoje? Arriscando com o que não sabe, enfim. E pro cara que tá criando também o NFT, né? Vamos pensar desse lado. Eu criei 100 NFTs para montar uma comunidade. Em algum momento, eu vou estar ganhando royalties sobre isso, né? Outro ponto positivo legal. É renda passiva para o criador, conforme vai tendo movimentação. Só que, em algum momento, eu vou para sempre depender dos 100 passos que eu criei. Eu, como criador, não vou querer mais fontes de receita, lançar mais 100 acessos, mais 1000 acessos, ou o que quer que seja. Então, acho que tem que pensar, porque eu, como criador, ou se fosse uma marca, depende, né? Projeto a projeto, mas eu acredito que eu ia lançar novos acessos. E isso acaba diluindo o pessoal que já está dentro, né? Sim. Então, pense, você tem 100 NFTs hoje. Amanhã você criou mais 100 acessos. São 200 NFTs agora no mercado ao todo. Teoricamente, se ontem o NFT valia 1 Ethereum, hoje vale 0,5, porque diluiu pela metade com o aumento da quantidade. Oferta e demanda, acabou, né? Oferta e demanda. Então tem que tomar cuidado, porque se isso não é comunicado direito com a comunidade, né? Vamos supor que você falou, só vão existir 500 pessoas nessa comunidade. Tá. Aí amanhã se lança mais 500. O NFT de todo mundo foi diluído pela metade. O cara ficou puto, porque faltou transparência. Então, eu acho que isso, as empresas não terem certeza, vou lançar hoje 500 passos, mas eu vou ficar assim para sempre? Eu comunico isso ou não comunico? Será que vale a pena NFT? Não é mais fácil fazer um acesso num site aqui mesmo mais simples? Hoje também já está surgindo solução para isso, mas é difícil você ter um NFT como assinatura. Então, um NFT que você compra, o cara paga um valor, depois de um mês ele tem que recarregar, pagar de novo, como se fosse uma Netflix, qualquer coisa. Mas acho que já estão surgindo com algumas soluções. Mas acho que por limitação tecnológica, potenciais riscos aí de comunicação que podem fazer a comunidade começar a soltar hate em cima do projeto, por ter que ser uma decisão muito assertiva, né? Que nem eu falei, a gente vai ter aumento de quantidade, vai ser essa quantidade X para sempre de membros. A gente vai aceitar não ter mais receita nunca mais, só depender de royalties. Então, são várias decisões, fricção para bons benefícios, mas que será que hoje valem a pena todos esses problemas, né? Todo esse contexto? É o questionamento. Perfeito, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se já tem solução e a solução é boa, a nova solução tem que ser muito melhor para ela ter uma adoção de fato massiva, muitas empresas querendo, muitos usuários pedindo, por exemplo. Então, a gente ainda não tem um pouco das duas coisas. A gente não tem uma demanda forte, porque para o usuário também não é... nossa, como eu enxergo valor nisso, eu quero isso. A marca que lançar um utility NFT, eu vou atrás, porque isso realmente é inovador. E, por outro lado, também as empresas têm essa questão da receita que você trouxe aí, de... quando eu faço mercado primário, muita receita entra. Mas o mercado secundário ele não é garantido. Porque para ele existir, o projeto tem que ser muito movimentado. Tem que ter troca o tempo todo. E troca o tempo todo depende muito da proposta de valor forte, frequente, constante. Então, você tem um exercício de comunicação pesado para manter um mercado secundário que te dá um percentual ali de 5%, 10% em alguns casos, talvez um pouco mais, mas isso não paga a conta, né? Exato. Entendi. Faz todo sentido, sim.
Mas eu ainda acho, considerando tudo isso, que tem casos de uso de utility NFT que ainda não foram totalmente explorados, sabe? O que eu acompanho de empresas de fora e daqui lançando soluções, eu vejo que a gente ainda nem começou a ter ideia suficiente a respeito de o que isso pode, de fato, mudar, virar o jogo ali para as pessoas, né? Não estou falando, obviamente, dos casos de, tipo, ingresso. Não é só isso, mas tudo que pode vir a ser, entende? É mais nessa pegada. Rodrigão, você tem um programa diário com o Vitor Sioff, né? Chamado Café com NFT, todo dia de manhã. Fazer a galera acordar cedo para escutar vocês lá. Conta pra mim, como é que surgiu esse projeto? Como que ele tá indo, assim? E qual que é a proposta desse projeto, assim? Por que as pessoas deveriam lá acordar cedinho, pegar o café delas e escutar a NFT com vocês ali? Boa. Começou em novembro do ano passado. Eu percebi que o Web3 é muito forte no Twitter, né? Na gringa já é muito forte. O brasileiro não tem tanto, assim... não tem tanto costume com o Twitter, vamos dizer assim. Prefere Instagram mesmo e etc. Só que o Web3 e cripto especificamente é muito forte em Twitter. Eu falei, cara, eu tô vendo que esse movimento vai começar a chegar no Brasil. O pessoal vai começar a ver que as notícias mais rápidas, a informação valiosa vai chegar antes no Twitter do que no Instagram. O Instagram sempre tem um atraso para isso. É verdade. Aí eu comecei a vislumbrar e eu vi que não tinha ninguém fazendo. Tinha Spaces na época. Space, para quem não sabe, é você entrar num espaço, literalmente no Twitter, não tem câmera, nada, é só microfone e uma rodinha de conversa, tipo aquele Clubhouse lá que... Isso, que deu errado. Que deu errado lá, mas é a mesma ideia. É um canal de áudio que a galera... Tipo um podcast ao vivo. É isso aí. Uma rádio. É isso aí. A rádio da você sua vai geração. Ouvindo no carro, qualquer lugar, na academia, é mais ou menos isso. E eu falei, pô, tem alguns Spaces, mas não tantos e nenhum diário. E eu falei, pô, vou fazer isso aí, vamos ver o que dá, né? Uhum. Também... A ideia é muito boa, tá? Eu gostei. Legal. E aí eu pensei, cara, vamos testar por 1 mês, 2 meses. Se daqui 2 meses tiver com 3 pessoas aqui, 5, todo dia, não deu certo. E paciência. Mas aí começou a dar certo, né? Hoje, diariamente, tem mais ou menos 40, 50 pessoas. A gente tá falando de Twitter, que não é tão utilizado ainda. A gente tá falando de mercado brasileiro, que é ultra nichado. Então... Dado esse contexto... E é diário, né? Deve ser desafiador pra caramba. E é diário, um compromisso, né? Tem que... Não pode ter nada naquele dia, todos os dias, no caso. E... Você é esse cara que segue uma rotina, assim? Tenta manter uma rotina de... Eu preciso fazer algumas coisas desse jeito, assim. Eu tento. Mas não é muito meu estilo. Eu me forço a isso. Entendi. Eu sou um pouquinho mais distraído, hiperativo. Eu não gosto de me sentir muito preso também, sabe? Puta, saber que hoje, em determinado horário, eu tenho que fazer tal coisa. Eu já tentei ter aquela agenda, né? Uhum. Tipo assim, das 10 às 11 eu vou ler. Da 11 a meio-dia eu vou fazer X coisa. Mas eu não consigo, porque eu me sinto focado, preso pra ter que fazer aquilo. O máximo que eu consigo é, hoje eu tenho que fazer A, B, C, D e E. Aí eu faço na hora que eu tiver afim de fazer cada coisa. Às vezes não consigo fazer tudo. Então eu sou um pouquinho mais disperso. Boa. Mas não acho que é muito positivo, não. Eu preferiria ser mais focado, mais... Mas aí tem esse compromisso diário do café. Isso ajudou muito, na real. Esse exercício ajudou demais. Cara, ajudou demais porque foi a primeira coisa que eu fiz desde que eu produzo conteúdo, que foi diário, realmente com compromisso e sem espaço para falha. Não tem essa de, hoje eu não tô afim, quarta-feira não vou fazer. Não, tem que fazer. O compromisso é de segunda a sexta. E olha que no começo eu quase considerei fazer de sábado e domingo também. Mas sorte que não foi, senão também ia ser pesado. Mas tem algum dia que você liga pro Vitor e fala, cara, tô com dor de barriga hoje, toca aí. Como é que funciona essa parte? Não, às vezes... Porque imprevistos podem acontecer. Não, também, já aconteceu várias vezes. Sem luz. Por isso que em dupla é perfeito. Entendi. Eu já fiz Space sem o Vitor, já teve casos que eu tive que viajar, avião na hora do Space, no caso dele também. Tá. Então em dupla é sensacional, porque a gente garante que um não estando lá, o outro toca o Space. E vem dando super, super certo. Mas às vezes acontece realmente, não isso de dor de barriga ou desinteresse de estar lá. Tá. Se eu posso, eu vou estar lá. Ou às vezes, não sei, eu preciso preparar alguma coisa urgente, entregar, ir para algum lugar, aí a gente se ajuda. Mas foi um exercício muito bom, realmente, assim, de disciplina, sabe? Uhum.
Eu era muito pior em novembro, antes de novembro do ano passado. Que legal, olha, de começar ótimo projetos, depoimento. de começar projetos de desistir, de não ter ânimo de seguir adiante, dificuldade de fazer a mesma coisa todos os dias. Então, ter um pouquinho de disciplina já ajudou bastante. Legal, não, maravilhoso, cara. Foi muito bom. Voltamos pro início do episódio que você estava contando da sua De carreira e aprendizado e tal. Muito bom, muito bom. E deve ser desafiador também convidar as pessoas, né? Porque não sei se todos os dias você fazem com pessoas, com convidados, mas chega uma hora que a tua network você vai gastando ela. Vai né? gastando, vai gastando. Aliás, tá convidado aqui, ó. Bora, ao vivo só bora. Só bora. Vamos combinar lá depois. Fechado. Mas é isso aí, a gente tá conseguindo trazer convidados todos os dias. É bom porque o Victor conhece muita gente que eu não conheço. Tá. Eu conheço muita gente que ele não conhece. E a gente conhece as mesmas pessoas também. Claro. Então, tem vários casos de pessoas que a gente já chamou e voltou lá algumas vezes. Por exemplo, hoje, que a gente tá gravando, o Casta foi, né? Legal. Rafael Castaneda. Ele já foi outras 2 vezes, se eu não me engano. Mas como a gente conhece bastante gente, sempre dá um intervalo, assim, 2 meses, com todo dia conseguindo trazer pessoas. Aí sim, depois de 2 meses, vamos trazer alguém que veio um tempinho atrás de novo. Legal. Mas, Mudou assim, o assunto, surgiu uma coisa nova. Vamos chamar fulano, porque ele manja falar isso. Exato. Mas a gente acha que também é muito, muito pequena a bolha, mas pra ser sincero, eu tô me surpreendendo, assim. Cada dia que passa, tem mais pessoas que eu não sei que estão surgindo, que estão fazendo alguma coisa. E aí vai abrindo o leque também, né? De contatos. Não, muitas vezes o convidado também ajuda nesse processo, né? Porque ele participa, então ele engaja a comunidade dele, fala, gente, participei desse Spaces, escuta lá. Aí a pessoa fica conhecendo o projeto também, é muito legal. Exato. Muito legal. E é isso aí. Não, show, maravilhoso. Quero ir lá um dia com vocês. Eu escutei alguns já, mas pelo YouTube, que eu vejo que vocês deixam gravado lá, e alguns eu escutei por lá. A gente está se encaminhando meio para o final, Rodrigão, mas eu tenho 2 temas aqui que eu não posso deixar de te perguntar. Um deles é sobre comunidades, né? Porque a gente pincelou aqui esse tema durante o nosso papo, mas a verdade é que nos últimos 2 anos, todo mundo fala que Web3 é comunidade é Web3, produtos em Web3 tem a ver com comunidade é para cocriação e vice-versa, né? Mas essa discussão é muito ampla, porque a gente pode, numa ponta, colocar, por exemplo, essas comunidades centralizadas, com governança baseada em código, DAOs e tudo mais, que é um troço bem do submundo quase aí do universo blockchain. E tem uma pegada mais clubismo, mais tribal, assim, de a minha galera, o meu time ali, a galera que eu curto falar, e se junta todo mundo em qualquer rede social e aquilo já vira praticamente uma comunidade, porque são as pessoas que trocam informação entre si, se conversam no dia a dia e tudo mais, né? Então, a minha pergunta é assim, você realmente acha que comunidade é o futuro da Web3 ou isso é mais um hype que a gente está vivendo agora? Primeira questão. E a segunda questão é, qual que é o modelo ideal de comunidade, né, para você? Assim? Existe também digamos assim, um checklist que dá para olhar e falar assim, porra, isso aqui, qualquer comunidade que tiver essas características vai se dar bem. Boa, vamos lá. Eu não vou entrar tanto na linha de DAO, porque, para ser sincero, não é algo que eu olho muito a fundo. Tá. Não sei muito dos cases, assim como olho para NFTs, por exemplo. Mas eu vou para a linha de comunidade, independente seja DAO, né, com governança descentralizada, votação, ou de uma empresa que fez a sua comunidade. Tá. Eu acho que algumas características não mudam, independente do modelo ser descentralizado ou não. Um ponto importante em comunidade é sobre conexão. Então, o quanto que você como marca ou influenciador, o que é que seja, se conecta com as pessoas ali dentro e o quanto que você consegue fazer com que elas, dentro de um propósito forte, se conectem entre si. Às vezes com uma visão de algo muito maior, um grande objetivo em comum e etc. Então, algumas características que eu vejo é saber contar muito bem a história. Tá. Se você a proposta de valor da comunidade, é isso? Isso. Se você é um influenciador, por exemplo, ou uma marca, toda marca tem a sua história, né? Ou a pessoa que criou aquele projeto, tem a sua história. E as pessoas se conectam com outras pessoas. Não é à toa que a gente vê, nos últimos anos, a onda de influenciadores digitais aí criados. Magalu tem seu influenciador, Casas Bahia,
tem seu influenciador e eles utilizam essa imagem humana, entre aspas, para poder se conectar mais com o seu público. Então, primeiro entender, né, com quem você está se comunicando, os interesses dessas pessoas, o que eles buscam, as dores, qual que é a transformação que eles precisam. Tem até uma ferramenta legal, que é a pirâmide de Maslow, que você vai desde as necessidades mais básicas da pirâmide até a autorrealização, saber onde que está o seu público ali, o que ele precisa ser transformado. E é com base nisso, você alinhar um ambiente de propósito, basicamente. Não só alinhar um ambiente de propósito, porque Discord, para mim, comunidade, para mim, não é simplesmente um Discord ou um Telegram. Tá. Vai desde uma comunicação sua no Instagram. Um post seu no Instagram já é uma forma de se comunicar com a pessoa que está se conectando em menor ou maior grau com você. Boa, boa. Então, comunidade, para mim, é você elevar o nível de consciência de uma pessoa que te acompanha. Ela começa sabendo quem você é, qual que é a sua marca. E aí, aos poucos, se você utilizar a estratégia certa, ela vai se aprofundando mais nesse relacionamento. Vai ficando mais curioso para olhar seu dia a dia nos stories, vai vendo o que você gosta de fazer, o que a sua marca representa. E aí, um passo além disso é dependendo do ambiente onde essas pessoas que amam essa marca se reúnem para um ambiente de valor. Aí tem as ferramentas de cocriação, que NFT ajuda bastante para isso. De gamificação, para essas pessoas poderem crescer dentro da comunidade, de você descentralizar um pouco algumas ações dentro daquela comunidade. Por exemplo, no café, a gente já perdeu a conta de quantas pessoas a gente convidou para serem host do café. Ou seja, elas vão ser as líderes do café por um dia. Boa. E não tem token, não tem governança descentralizada, não tem nada para isso. Foi uma atitude que eu e o Vitor conversamos e falamos. Pô, a gente tem exposição máxima por estar ali como host e co-host. Por que não a gente largar a mão disso por um dia para uma pessoa que é ativa na nossa comunidade poder ter toda essa exposição? Porra. Até trazendo para a pirâmide de Maslow, a pessoa ela tem um ganho social com isso, né? De poder ter um ownership do projeto, mesmo de uma maneira mais simples. Então, é criar esse ambiente de valor. Rituais também é algo muito importante. Você ter... tem um cara que eu gosto bastante, que é o Paulo Cuenca, que ele cria... A cada um mês, mais ou menos, ele faz um post que é assim... Tinder das collabs. Ele solta no Instagram dele. Ele produz conteúdo sobre marketing digital, né? Para negócios. Qualquer tipo de negócio. Tá. Desde, sei lá, uma veterinária, a sapateiro, qualquer coisa. E aí ele faz esse post onde as pessoas da sua comunidade vão comentar, pô, produzo conteúdo sobre finanças. Alguém aqui produz seu conteúdo sobre finanças, Legal. é contador e a gente É pode uma fazer troca ali. É uma troca. Então, um post no Instagram, não precisa de um Discord para isso, sinceramente. Através de um post no Instagram, ele incentivou a troca entre a comunidade e o público dele. Então, esse é o ritual dele. Ele tem outro ritual que é, de vez em quando, mostrar. Ele tem vários tênis bizarros que ele gosta e pedir opinião. Qual que eu saio? Qual o tênis que eu uso hoje? Então, é algo que ele fala bastante, assim, que se você aprender a ser blogueirinho um pouco. Tem que mostrar a sua vida, porque é isso que conecta realmente com as pessoas. E se você é marca também, tentar humanizar ao máximo. Então, para mim, comunidade é isso. Não é só um Discord, não é só um Telegram. São as estratégias que você usa para aumentar o nível de conexão. Tá. E fazer com que aos poucos, porque é um processo que não é do dia para a noite, é óbvio, mas aos poucos fazer com que o maior número de pessoas se enxergue no seu propósito, se enxergue na sua história, saber contar a sua história, veja, tenha os mesmos valores compartilhados, e aí de resto são ferramentas básicas de cocriação, espaço para essas pessoas poderem crescer também, né? Se sentirem participantes ativas daquela marca ou daquela comunidade, né? Aquele propósito. Certo. E então o aspecto cocriação é meio que uma consequência dessa aproximação, né? Você falou muito em conexão, em se conectar, em aumentar os laços entre empresas, marcas e pessoas, ou entre pessoas que estão divagando sobre o mesmo tema. E onde entraria esse aspecto, cocriação, na sua opinião, assim, dentro de comunidade? Seria uma evolução desse processo, é isso? Acredito que sim, porque a cocriação, naturalmente, ela vai trazer os membros mais ativos, que mais se interessam e querem ajudar aquela marca de alguma maneira. Então, vamos lançar uma linha nova de produtos, a Nike faz muito isso, né? A Nike já fez diversos workshops, onde os designers foram lá e criaram um modelo, e esses modelos foram para o mercado. Então, imagina você poder dizer que você... Isso é muito poderoso, né? Isso é muito poderoso. Imagina o teu cara, fã, fazendo alguma coisa pra você e que, em tese, é um cara que entende o universo de fãs, né? Mais do que ninguém, assim. Exato. Então, eu acho que a cocriação ela acontece naturalmente através das pessoas que são mais engajadas e que mais são, que a gente chama de advocates, né? Que são mais apaixonadas pela marca.
O Café com NFTs, por exemplo, a gente começou a fazer essa iniciativa depois de certo tempo. Quando a gente percebeu que tinham pessoas que estavam todos os dias com a gente. A gente identificou essas pessoas e falou, cara, eles adoram o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos chamar eles para co-criarem. Ou seja, vamos dar o café para eles durante um dia, para essa pessoa aqui. Ah, olha só, que genial, genial. Muito bom, muito bom. Tá bom, então, estamos aqui chegando no final. Última pergunta, antes de passar a bola para você também passar aqui tuas redes, teus arrobas, fazer teu jabá. A gente está ainda vivendo um cenário um pouco restrito, assim, um certo inverno, caminhando para uma primavera aí no setor cripto de modo geral. E temos aí mais um semestre pela frente, 2023, e um ano inteiro aí em 2024, ainda de muitas surpresas. Qual que é a tua visão para esse período? Você acha que a gente já vai começar a melhorar ou ainda falta um tempo, assim? Se eu tivesse que usar tua bola de cristal aqui nessa mesa, o que você falaria para o pessoal que está discutando? Vaso de cristal aqui agora. Vaso de cristal, perfeito. De cristal aqui. Futurologia total, mas ano que vem tem o halving, né, do Bitcoin. Exato. Nos ciclos passados ele foi sempre uma divisão de águas, né, um fator temporizador, vamos dizer assim, onde ali, teoricamente, é o início dos ciclos de alta. Então tem esse ponto, mas tem outras coisas, né? Tem regulamentação, que a gente fala bastante. As cartas precisam estar na mesa com muito mais clareza, né? Por exemplo, o Fidelity agora pedindo para ter ETF de Bitcoin, a BlackRock também, esses fundos. Então, eles vão ter esse aval ou não vão ter? Porque é muito dinheiro entrando no mercado. É verdade. Né? Já saiu notícia aí que a SEC não gostou muito dessa história e tudo mais, né? É notícia velha aqui quando isso for publicado, mas acabou de sair hoje, né? Nesse momento tá fresquinho. Então tem isso também, porque geralmente começa no Bitcoin e vai precisar de um novo fluxo de capital, que eu vejo muitas pessoas, né, que eu respeito no mercado, falando que esse fluxo vem de institucional. Sim. Agora, né? Verdade. Não mais do varejo. Aí tem outra variável aí que é a taxa de juros. Sim. Estados Unidos manteve aí, se não me engano, em torno de 5% ou algo por aí. Precisa ver se eles vão agora entrar quem sabe, num ritmo de queda. Pelo que eu estava vendo as notícias, não, eles ainda devem manter no mínimo estável, até ter mais clareza aí de inflação, etc. Recessão, né? Dados ali de recessão batendo na porta. Mas, por exemplo, ano que vem, se já começar a ter queda de juros nos Estados Unidos, que realmente influencia... Ia falar Brasil, mas o Brasil não influencia no mundo, né? Tem que ser... Aqui no Fed não enxerga a nossa taxa de juros. Adorei. Aqui no Brasil não adianta nada a taxa de juros. Mas principalmente nos Estados Unidos, né? Se tiver essa perspectiva de queda de taxa de juros, somado com essas pimentinhas aí, na regulamentação mais clara, e o halving também chegando, eu acho que a junção dos cosmos pode dar o start no novo ciclo. Agora, quando exatamente... Pode ser daqui 6 meses, 1 ano e meio. Mas acho que a gente deve estar muito longe não do próximo ciclo de alta. Tá bom. Chutando. Só Deus sabe, mas... Só o vaso. É logo ali. Só o vaso de cristal sabe. Muito bem. Aí. Mas seguimos otimistas. Esse foi o Rodrigo Cassioli, meus queridos. Rodrigão, obrigado. Como que a galera te acha por aí, tá? Nas redes sociais. Eu quero criar um projeto, eu quero criar uma comunidade... você falou um pouco da COB, mas se quiser, fala um pouco aqui pra gente. Onde que eu te acho e quais são os serviços que hoje você está diretamente ou envolvido, oferecendo, trabalhando e tudo mais? Beleza. Bom, para me achar, @rodcassioli, CACIOLI, no Twitter, Instagram, todo lugar, se botar encontra, bem tranquilo. Sobre comunidades, tem a empresa que eu sou... cofundador, que é a Kobe, que você comentou. Então, para não alongar muito, a gente basicamente desenvolve comunidades para as empresas. A gente tem alguns clientes como o Mercado Bitcoin, a gente tem a Fúria, né, de esportes, do André Acari. A gente já trabalhou num projeto da Ambev também. Enfim, alguns clientes bem legais e, resumindo, a gente desenvolve comunidades. Aí, se tiver interesse, enfim, aí conversa mais a fundo depois. E, cara, sobre mim, eu tô à disposição aí. Pessoal que quiser tirar dúvida, sou super tranquilo, super aberto. Acessível, é verdade. Às vezes por tempo fica um pouquinho complicado, mas sempre que eu tenho tempo eu tô olhando ali as mensagens que mandam no Instagram, no Twitter. Então posso demorar um pouquinho para responder, mas respondo e deixo aberto aí para ajudar genuinamente mesmo. Mas eu também tô com um advisor de um jogo Web3, né? Um jogo NFT chamado Cursed Stone. Então, eu conheci a galera aí nos eventos, muito legal. Muito legal, um projeto sensacional.
Então fica aberto para essas possibilidades, mas eu tô aí genuinamente mesmo para ajudar. E também meter pau quando precisar aí no Muito bem. Fechadíssimo, Isso aí. Rodrigão. Obrigado pela Pô, eu que parceria. agradeço. Os links dele vão estar aqui na descrição do vídeo. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu.